Deus. Agora, Senhor, pedimos ao Santo Teu Espírito Santo que Ele nos habilite, Senhor, que Ele nos ilumine para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como eu disse ontem, essa semana nós vamos estudar 5 histórias em que acontecem alguns embates entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os líderes religiosos. 5 histórias que mostram o confronto entre o amor e a tradição, entre a doutrina de Jesus e a doutrina dos fariseus. Então, domingo, nós vamos estudar a história da cura do paralítico. Lá em Marcos 2, nós lemos o seguinte: E dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Toda vez que Jesus chegava, era um evento. Todo mundo queria perguntar a Jesus. Todo mundo queria ter um encontro com Jesus. Todo mundo queria ver ele. Então, muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então, Jesus começou a pregar e as pessoas começaram a brotar de todo o canto. Começaram a brotar, começaram a surgir e foi ficando tão lotado que não tinha lugar mais perto de Jesus. Estava, como ali uma cidadezinha pequena, todo ajuntamento assim, toda vez que se juntava todo mundo ali, aquela multidão, ficava impossível transitar. Então, essa é a realidade. Jesus estava pregando e estava se juntando ali um bocado de gente. Aí o que é que acontece? Diz assim: Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Aqui eu queria chamar a atenção a uma coisa muito importante. Aqueles amigos gostavam muito daquele seu companheiro que estava aleijado. Eles queriam muito ver a cura dele. Aí disseram: então, já que o mestre já está pregando, vamos levar até ele para ele curar? Só que eles chegaram lá e estava aquela multidão. Para chegar até Jesus teria que passar no meio de todo mundo e não teria como, porque as pessoas não queriam sair do meio para deixar o paralítico passar. E o que é que qualquer pessoa faria? O que é que alguns de nós faria? Deixa, depois outro dia a gente leva, mais tarde talvez, quando esse povo sair a gente vai. Mas quem sabe se dali Jesus teria que sair imediatamente para ir para outro canto, Jesus ia pegar o beco para pregar em outro lugar, talvez não tivesse outra oportunidade. Então aqueles homens disseram assim: então vamos fazer o seguinte, vamos subir e vamos quebrar o telhado no canto onde Jesus está e vamos descer. É o jeito. A gente não vai deixar para outro dia não, nós vamos ter que interromper aqui a mensagem, vamos ter que quebrar aqui o telhado que está. E foi aí que Jesus disse o seguinte, verso 5 diz, Jesus disse: vendo-lhes a fé. A fé daqueles homens foi ter que quebrar o telhado, tirar as telhas para descer aquele amigo. A fé deles foi vista ali. Ou seja, se eles tivessem desistido, se eles tivessem ido para outro lugar, eles não teriam fé suficiente. Então, na Bíblia, a fé é ação. Assim como o amor, a fé se torna visível por meio das ações. Pelo fato deles terem aquela força de vontade para fazer aquele amigo ser curado, foi ali que Jesus viu a fé deles. Então, a nossa fé não é vista só quando a gente crê, acredita, parado. Quando a gente diz que acredita, mas continua estagnado. Não. A fé, ela é demonstrada através da ação. Jesus só viu a fé daqueles homens porque eles tiveram a vontade de fazer aquele amigo ser curado. Então eles desceram o paralítico pelo teto. E agora a gente vai para a segunda parte. Assim que eles desceram o amigo, o paralítico, aí Jesus disse: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam ali sentados pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Então, a primeira coisa que Jesus fez foi dar o perdão dos pecados. Por que Jesus fez isso? Seria que a necessidade mais urgente daquele homem era a cura física, era que ele voltasse a andar. Porque Jesus se importa numa cura completa. Jesus quer nos dar a cura total. Amém. Não só a cura física para depois
você morrer e pronto. Não. Jesus quer dar primeiro a cura espiritual, restaurar a sua vida. Depois vem a parte física. Então a primeira coisa foi perdoar os pecados daquele homem. Então os escribas que estavam ali, eles pensaram, eles não disseram, esse homem aí só pode estar blasfemando, porque quem só pode perdoar pecados é Deus. E aí Jesus leu os pensamentos deles, e aí Jesus fez um argumento muito importante, muito interessante. Um argumento que na lição chama do menor para o maior. Jesus disse assim: por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e toma o seu leite e ande? O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou fazer esse cara andar? Fazer esse homem andar? Então, para provar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, opa, eu digo a você, levante-se e ande. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, olha, para provar que eu tenho autoridade de Deus, tanto para perdoar pecados, eu posso fazer esse homem andar. Se eu fiz esse homem andar, eu posso perdoar os pecados dele. Se eu fiz ele caminhar, se eu restaurei a saúde física dele, eu posso também dar a ele a saúde espiritual. Então, Jesus usou essa comparação. É mais fácil o quê? Perdoar os pecados ou dizer para ele se levantar? Se eu posso fazer as duas coisas, então eu tenho autoridade. E ali, Jesus disse isso para aqueles homens, e aí curou aquele homem, curou aquele paralítico. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então, o que nos chama a atenção nessa história é o contraste entre a fé daqueles amigos que desceram o paralítico pelo teto, uma fé viva, uma fé operante, uma fé que se demonstrou através das atitudes, em contraste com a incredulidade daqueles escribas, que estavam mais preocupados com a religiosidade, com a tradição, do que com a salvação das outras pessoas. Qual grupo você quer estar? Você quer ter uma fé que leve a ação ou uma fé que se contenta apenas com o ritual, com as tradições, uma fé que não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma na sua vida? Qual a fé que você quer ter? Eu quero ter uma fé viva, eu quero ter uma fé atuante. E você? Então agora, quero convidar aqui outra pessoa, alguém que está com a câmera aberta, fazer uma oração. Nossa irmã Elisete, você pode fazer uma oração, irmã? Para nós irmos para a segunda parte do nosso estudo. Pronto. Só apertar aí que eu disse. Pode orar, irmã Elisete. Tá conseguindo abrir o microfone? Tá não? Então, Pronto, pronto. tá bem? Abriu? Agora abriu. Grandioso Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, agradecido por ter me despertado com vida. Sim, Deus. Abençoa, Senhor, esta pessoa que vai passar a sua mensagem. Amém, Deus. Que ilumine com teu Espírito Santo. Amém, Deus. Que venha falar somente de ti, Pai. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.